Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, do Mestre Jesus, para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos lá nos itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. No item 7. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que, em seguida, não vos convide a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditoso, por não terem eles meio de o retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Isso está lá em Lucas, capítulo 14, nos versículos de 12 a 15. Então, quem são os pobres e estropiados referidos no texto? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. E sereis ditosos por não terem eles meio de lhe retribuir. Porque Jesus nos afirma que ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição, porque estaremos experimentando a alegria verdadeira do amor puro e desinteressado, que nos eleva e coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. A felicidade que experimenta aquele que pratica o bem é retribuição maior que o próprio benefício concedido. No item 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Então, essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscamos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de o retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tentando em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festim, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. É correto retribuir o benefício recebido? Sim, pois a gratidão é sempre justa e bem-vinda e revela elevação espiritual. Apenas Jesus quis ressaltar que a retribuição não deve ser a mola mestra a nos impulsionar para a prática do bem. Não devemos esperar gratidão pelas boas obras que praticamos. Devemos, no entanto,
ser sempre gratos pelos favores recebidos. A recomendação de Jesus é apenas para as festas? Não, é para qualquer situação que nos deparamos com irmãos em dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Por festins deveis entender não os repastos propriamente disto, mas a participação na abundância de que desfrutais. Como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdade, caridade que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Como exercitar esta lição em nossa vivência diária? Convidando para a nossa mesa os irmãos amigos e parentes menos felizes e atendendo-os fraternalmente em suas necessidades, ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição de nossos favores. Encontramos os pobres e os estropiados no seio da nossa própria família. Só para concluir, o convite à participação nos bens de que desfrutamos deve ser inspirado na mais pura fraternidade. Se for motivado pelo desejo de retribuição, é mero comércio e demonstração de orgulho e vaidade. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que me tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.